Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net. Como estamos todos? Tudo bem? Graças a Deus, com saúde, respirando com os nossos pulmões, que isso é muito importante no momento de hoje, né? Então, hoje nós estamos aqui para continuar a exploração da revista O Reformador, dessa feita o ano 131, número 2210, maio de 2013, com uma leitura maravilhosa que nos faz entender determinadas situações em relação aos nossos filhos, aos espíritos que são colocados sobre a nossa guarda nessa encarnação. Nós vamos nos encontrar várias vezes dentro dessa leitura. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês o que a leitura tem para nos oferecer. Mães abnegadas e filhos ingratos. Quem não tem na história da vida alguém que você conheça que são abandonados pelos seus filhos, né? Jogados nos asilos, ignorados às vezes, maltratados. Essa leitura está na página 8 e 9 da revista O Reformador, e quem nos traz esse texto é a Anália Franco. Foi uma página psicografada pelo médium Divaldo Franco, na sessão mediúnica da noite, dia 13 de março de 2013, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Mães abnegadas, filhos ingratos. Então vamos à nossa leitura de hoje. Entre os graves comportamentos destrutivos que caracterizam a inferioridade humana, a ingratidão destaca-se infeliz, sendo, porém, a dos filhos em relação aos pais. Uma ulceração mortal das mais perturbadoras. Quantas mães a gente vê por aí sofrendo, né? Chorando que um filho a visite no asilo, e é uma dor tão profunda. Conheço muitas mães nessa situação. A gratidão é um sentimento nobre que enriquece o espírito de bênçãos, proporcionando-lhe saúde e bem-estar. Olha a importância da gratidão, né? Você, quando tem gratidão no seu coração, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos, mas graças a Deus eu tenho a gratidão comigo. Eu sou muito grata ao que as pessoas se dispõem a fazer comigo ou para mim. E eu não esqueço. E eu agradeço e oro por elas. E sempre busco uma maneira de retribuir. Para mim, graças a Deus, esse sentimento eu tenho dentro de mim. Eu tenho plena consciência disso. Graças a Deus. Exorna o caráter com os valiosos tesouros da fidelidade e da alegria de viver, facultando a visão otimista para que uma existência de eloquente significado. A ingratidão é chaga moral que decompõe os sentimentos, trabalhando-os no processo degenerativo. Olha a diferença do que você dá e do que você recebe em relação a esses dois grandes sentimentos. A gratidão, você adquire até saúde, e a ingratidão, você se degenera. Quanto é forte esse sentimento e malicioso para o nosso espírito e nossa matéria. E pergunta-se por que mães abnegadas, cujas existências são assinaladas pela ternura e devotamento, padecem a cruace dos filhos ingratos que as crucificam nas traves invisíveis do martírio. Uma pergunta muito forte, né? Por que mães abnegadas, cujas existências são assinaladas pela ternura e o devotamento, padecem a crueza de filhos ingratos que as crucificam nas trevas invisíveis do martírio? Essas carinhosas genitoras, mesmo sem o conhecimento consciente, identificam nesses rebeldes rebentos de sua carne
seres que necessitam de amor. E por mais que sejam maltratadas, não diminuem. Pelo contrário, aumentam a capacidade de resignação e de sacrifício para com eles. Isso é verdade. A gente gosta dos filhos que dão mais trabalho para a gente. Por que será? Agora eu estou entendendo. Os que dão mais trabalho é que a gente mais se apega. É que a gente mais cuida, né? Às vezes até a gente relaxa um pouquinho o filho que não dá trabalho, e isso não é legal. São os filhos que a gente deixa no cantinho, não por maldade, mas porque a gente se dedica tanto aos peraltas que a gente termina. Ah, o fulano de tal é comportado, é quietinho, deixa ele aí quietinho, ele não me dá trabalho. Mas às vezes ele sofre, né? Alguns têm esse sentimento de expandir as suas dores, as suas energias com peraltice, e outros se retraem na dor, né? Na sua calada, no seu sentimento de ficar quieto. Nem sempre essa criança é feliz. Ele pode ser um espírito sofredor, mas que não sabe expandir o seu sentimento. Alguns se tornam rebeldes para chamar atenção. E outros não, outros sofrem calados. A gente precisa observar isso nos nossos filhos. E são esses filhos ingratos, aves que tiveram no passado as asas cortadas pela crueldade de parceiros infiéis, que os atiraram ao abismo do desespero e da loucura. Algumas outras mães trazem escritos na consciência os remorsos e as culpas defluentes de delitos cometidos contra eles em existências pregressas, e de que não se reabilitaram, e assinalando-os com mágoas e sentimentos doentios, de que hoje se utilizam para encontrarem uma paz mentirosa. Então, existem duas situações, né? O espírito que vem como filho teu, que teve um sofrimento muito grande com parceiros passados, né? E aí ele vem arredio. E tem mães que teve dívidas com esses filhos em vidas pregressas e pede para que eles venham novamente como filhos para se redimir. Então são muitas possibilidades de um filho vir para a mãe e da mãe ser mãe daquele espírito, né? É um leque gigante, são N motivos. Nós estamos citando alguns motivos aqui. E certamente a conduta odienta a que se entregam em processo de vingança não encontra justificativa em relação ao delito de que foram vítimas na anterior oportunidade, porque é da lei divina o impositivo do perdão. E quando isso não está possível, prevalece o dever de compreensão em referência à queda moral do seu próximo. A compreensão é uma atitude que nos ajuda muito. Compreender e entender, conviver com esses espíritos. A gente precisa ter benevolência, ter compreensão, entender um pouquinho, para que a gente possa ajudar esse irmão na caminhada que vieram para que nós nos comprometêssemos com essa ajuda. Não precisamos ajudar, não podemos abandonar. Nem mãe com filho, nem filho com mãe pode abandonar, porque são débitos, são necessidades, são situações que precisam ser resolvidas. E elas, no entanto, durante a lucidez recuperada na espiritualidade, conscientizando-se do clamoroso erro praticado, suplicam a Deus a oportunidade de recebê-los como filhos, sabendo que somente o poder do amor será suficiente para sanar-lhes as mágoas profundas e neles edificar os dons da amizade e do devotamento verdadeiro. Aí vem a história de Santa Mônica. Acho que muita gente conhece a história de Santa Mônica. Vamos falar aqui sobre a história de Santa Mônica com seu filho, Augustinho. Santa Mônica, por exemplo, a cristã modelo, maltratada pelo filho ingrato Augustinho de Hipona,
suportou as suas diabrices e agressões, orando por ele e o amando sem cessar por 27 anos. 27 longos anos, até o momento em que aconteceu a conversão e o levou a Jesus. Essa história é muito interessante e verdadeira. Quem não conhece a história de Santa Mônica com o seu filho Agostinho, né? E aí o algoz acalmou-se e a mãe feliz retornou à pátria ditosa, legando o cristão invulgar, encarregado de servir a humanidade desde o recuo do século IV. A sua semelhança, inconstáveis mães sofridas conseguiram erguer os filhos rebeldes dos abismos aos quais se atiraram até a elevada esfera do amor e da alegria de viver. Então, Santa Mônica, ela fez um trabalho maravilhoso com o filho rebelde, Agostinho, que ela conseguiu tirar ele dessa situação e elevá-lo. E aí ela teve tranquilidade e paz para retornar à pátria. Mães abnegadas, aqui é uma mensagem de Ana Franco. Mães abnegadas, tende coragem e mantende a fé na divina justiça, preservando animosas ao lado destes filhos ingratos. Eles são enfermos e preferem ignorá-lo. Sois a luz na treva da destida em que se debatem, recusando-se à claridade libertadora. Eles se recusam a se libertar desse sentimento de rebeldia, às vezes até de selvageria. Não vos aflijais em demasia, tendo em conta que eles são também filhos de Deus. E como vós próprias não estão esquecidos. Filhos, ela mandou um recado aqui para nós, mães, né? E agora se reporta aos filhos. Filhos, refleti enquanto ao vosso lado se encontra o anjo maternal, dando-vos amparo e carinho. Se o desdenhas hoje e a vossa arrogância o pune injustamente, amanhã, quando ele houver partido da terra, valorizá-lo-eis tardiamente, no percurso solitário pelo deserto dos arrependimentos e da angústia. Recomponde a paisagem mental e cuidai de aproveitar a santa oportunidade do convívio com o seu amor, a fim de vos encontrardes a vós próprio. E no jubiloso dia dedicado às mães na terra, embora todos os dias lhe pertençam, sede felizes, mulheres abnegadas, evocando e refugiando-vos na incomparável Mãe de Jesus, tornada sublime genitora de todas as criaturas. Que mensagem linda, que leitura maravilhosa. Eu tô calma, a gente se acalma, a gente fica leve quando a gente recebe uma mensagem desse naipe, né? De Amália Franco, com esses 2 recadinhos para a mãe e para os filhos, né? Uma psicografia pelo médio Divaldo Franco. E o que eu posso dizer? Eu sou mãe e eu sou filha. Não sou perfeita. E eu costumo dizer assim, que o que os filhos fazem com as mães perdoam e esquecem realmente, que o amor é infinito. Mas na maioria das vezes, os equívocos que as mães fazem aos filhos, eles não perdoam. Eles perdem uma grande oportunidade, né? Porque ele tem que olhar o seguinte, o filho precisa ver, nós como filhos precisamos ver que as nossas mães não são perfeitas, são espíritos imperfeitos como nós, passivos de erros e de acertos também.
Então, assim como os nossos pais nos perdoam de coração, de amor, vamos também perdoar os nossos pais, porque eles não são perfeitos. Eles estão aqui também como nós, trabalhando uma prova, num mundo de prova e expiações. E sabe-se lá o tamanho da dívida que nós temos com os nossos filhos, que a gente pede para trazê-los como filhos, para a gente se abnegar, não é? Então, essa estrada, ela tem duas vias. Tanto os filhos precisam amar e perdoar os seus pais, quanto os pais também precisam amar e perdoar seus filhos. Ou seja, se permitirem ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade que às vezes foi pedida com tanto fervor. A gente pede na hora de reencarnar, eu preciso, Senhor, coloca fulano de tal no meu caminho para eu ser mãe ou para eu ser filha, eu preciso me regenerar com essa pessoa, com esse espírito. E aí a gente pede com tanto fervor, com tanta necessidade, que o nosso amado Mestre Jesus nos concede. E aí quando a gente chega aqui faz tudo errado. Abandona os filhos, abandona os pais, e aí é aquela história do Cupido, né? Que ele todo travesso, ele vai descendo com as bandejas formando os casais, e ele tropeça nas nuvens, desmancha ali e mistura tudo. É assim a gente faz, a gente pede com tanto amor, com tanta devoção, com tanta necessidade de vir como pais de um espírito, ou vice-versa, né? O espírito vir como filho, eles pedem também. E quando chega aqui com essa oportunidade gigantesca na nossa mão, que talvez seja a última, quem sabe, ninguém sabe, a gente perde, a gente joga fora. Então vamos aproveitar essa mensagem de hoje e vamos repensar os nossos valores em relação a como nós somos como pais e a como nós somos como filhos. Vamos ver se nós estamos realmente seguindo o que nós pedimos a Jesus na hora da reencarnação. É uma leitura curta, mas muito forte, muito importante, principalmente para o nosso dia de hoje, que os asilos estão lotados de pais abandonados, meu Deus. Os apartamentos, as kitnets, as casas estão abandonadas, com um casal de velhinho lá, esperando um dia que o filho vá visitá-lo. E a mesma coisa o filho. Eu tenho um conhecido na cidade da minha mãe que ele reclama tanto porque a mãe não procura ele. Ele busca a mãe, busca e ela não faz o menor sacrifício para visitá-lo. Ele tem tanta necessidade do amor da mãe dele que me dói o coração. E quantos como ele tem por aí, né? Quantos filhos tem necessidade do amor dessa mãe, e a mãe não se importa, e a mãe esquece, coloca acima do filho outros valores, e o filho sofre, às vezes se torna rebelde, né? Se revolta, às vezes entra em depressão. Então essa situação faz parte tanto do lado da mãe, como dos pais, como do lado dos filhos. Então nós precisamos acertar esse caminho, unir essa estrada numa ponte só. Precisamos fazer com que essas duas pontas se encontrem, para que a gente possa caminhar juntos. Pais e filhos, filhos e pais. Antigamente não existia asilo, né? A gente cuidava dos nossos pais até o último momento. E antigamente não tinha filhos abandonados. As mães arrastavam os filhos na bainha da saia, fosse para onde elas fossem. Comer folha, mas não abandonava o filho.
e hoje os valores mudaram, né? Os pensamentos, as prioridades, e aí a gente está vendo esse destempero, como a gente fala aqui no Maranhão. Ninguém sabe mais quem é pai, ninguém sabe mais quem é filho. Cada um por si, Deus por todos. Mas ainda existe a oportunidade, ainda estamos reencarnados, ainda podemos mudar esse quadro. E eu acredito que nós já estamos mudando. Hoje nós, com essa pandemia, nós estamos mais família, nós estamos tendo mais cuidado com os nossos velhinhos, mais cuidado com os nossos filhos. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito na espiritualidade, acredito muito no crescimento da nossa moral espiritual. E essa era a minha mensagem de hoje. Eu encerro com muita emoção e muito feliz em poder estar dividindo com vocês esse sentimento de amor de filho, de amor de mãe. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a presença de vocês. Fiquem com Deus e com Maria, nossa Mãe Maior. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.